Curve sua fronte, feche os seus olhos. Peço que você ligue os seus pensamentos ao Senhor, que você se concentre, que você descanse, que você se esqueça das preocupações de amanhã e também das batalhas que você viveu nesse dia, para que você possa desfrutar dessa porção, desse banquete que Jesus deu para nós. Amado Jesus, nós te amamos, meu Senhor. Tu és o desejado da tua igreja. Amamos a comunhão com os nossos irmãos e tudo que acontece no culto, meu Senhor. Mas nós saímos das nossas casas, não foi para ver os nossos irmãos simplesmente, meu Senhor. Nós saímos das nossas casas para nos encontrarmos contigo, Pai. Entregamos a Ti as nossas canções, os nossos donativos, e pedimos que o Senhor se agrade de tudo que nós já fizemos para Ti nessa noite. Mas nesse momento, Pai, é o momento do Senhor falar, do Senhor ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem a nos ministrar. Eu, Senhor Jesus, me coloco à disposição, pedindo-te, usa-me para a edificação da Tua igreja. Mas eu te peço, Senhor, espiritualmente, muito além daquilo que eu vou falar, que cada irmão aqui presente ou que acompanhe essa ministração venha entender o que precisa entender da Tua parte nesse dia, meu Senhor. Nos edifica pelo poder da Tua palavra. Daremos a Ti, a partir desse momento, atenção total, meu Senhor. Nos ministra para o louvor do nome glorioso de Jesus. Assim eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados, hoje nós estamos no segundo passo da série chamada Avanço. Na ministração passada, nós estudamos primeiramente o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, onde o apóstolo Paulo, ele vai comparar a jornada do êxodo do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, com a caminhada cristã. E ele assevera, dizendo, tudo o que o povo viveu na saída do Egito e nas suas peregrinações, é um exemplo para a nossa caminhada cristã. Todas as coisas que aconteceram àquele povo são exemplos. Ou seja, os acertos que eles tiveram, nós precisamos copiar. Agora, os erros que eles tiveram na caminhada, nós precisamos aprender, porque essa aqui é a beleza da sabedoria, é aprender com o erro dos outros, irmãos. É você identificar padrões errados e padrões certos, reproduzir certos e interromper padrões errados. E nós aprendemos que à medida que aquele povo caminhava, mudava os seus cenários. E a cada cenário que mudava, Deus dava uma direção. E cada direção que Deus dava, o povo precisava responder com uma postura diferente. Vimos que houve um momento de passar o sangue nos umbrais, era o meio de salvação, e quem não fez isso se lascou. Em seguida, a próxima postura, eles quiseram orar, e o Senhor falou, não clamem a mim, diga ao povo que marche. Não é momento de orar agora é momento de marchar. Aí nós vamos ver que o Senhor abriu o mar, eles atravessaram, e eu deixei um açucarzinho na nossa boca, dizendo assim, irmãos, semana que vem nós vamos entrar no próximo cenário. Então, o cenário dessa noite, irmãos, é o deserto. Fala comigo, diga deserto. E propositalmente, irmãos, eu vou falar de um tempo em que o povo saiu do deserto. Olha que interessante. Porque o deserto não aconteceu muita coisa. O deserto ele existiu por uma desconstrução. As coisas aconteceram significativamente após o deserto. Abra sua Bíblia, por favor, eu faço questão de você acompanhar. Sei que temos o telão para ajudar, né? Mas pega a tua Bíblia, ou liga a tua Bíblia aí, teu caderninho, e abra Números 14, livro de Números, capítulo 14. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Eu usarei a versão NVI nessa noite, Números 14, versículo 1.
Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Ai, ai, ai. Aleluia. Irmãos, o cenário mudou, mas a postura não. E quando o cenário muda e a postura não muda, igual a ruína. Observemos esse texto, meus irmãos. Eu inicio essa ministração asseverando algo muito importante. Uma coisa é nós conhecermos o poder de Deus. Bem outra coisa é nós conhecermos a pessoa de Deus. O povo conhecia e sabia o que Deus podia fazer. A essa altura de Números 14, o povo havia sido liberto do Egito, resgatado das mãos de Faraó. Tinha passado o Mar Vermelho a seco, comeu codornizes que Deus mandou no deserto, comia todo dia pão que chovia do céu, bebia todo dia água de uma rocha espiritual que seguia por baixo, era protegido do sol por uma nuvem, e à noite, no frio do deserto, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Eles conheciam o poder de Deus, eles sabiam o que Deus era capaz de fazer. No entanto, isso não é o suficiente, meus irmãos, porque se nós nos relacionarmos com o Senhor só por aquilo que Ele pode fazer, nós não vamos nos relacionar com o Senhor, nós vamos nos relacionar com as ações do Senhor. E esse é o princípio da religiosidade. A religiosidade humana só quer um Deus para atender seus desejos. O cristianismo genuíno quer relacionamento íntimo com Cristo para estabelecer a vontade dEle. Observemos esse povo aqui, meus irmãos, e nós vamos ver que eles não conheciam Deus. Em cima do que eu cito isto, irmãos? Em cima do versículo 11 que acabamos de ler. Deus fala: até quando esse povo vai me tratar com descaso? Ou seja, eles não sabem quem está falando com eles. Eles estão me tratando como um ídolo, como um demônio, como uma entidade, como qualquer outra porcaria de seres espirituais rebaixados, expulsados da minha presença. Estão achando que eu sou um miserável de um coitado, de um anjo caído? Eu vejo Deus indignado, as frases de Deus aqui têm pontos de exclamação, porque o povo não estava posturado servindo Deus genuíno. Eles seguiam um Deus imaginário que fazia algumas coisas para eles. Então nesse ponto, quando Deus foi tratado com descaso, Deus dá uma ordem no versículo 25 desse mesmo capítulo de número 14.
Nós não lemos. Mas a conclusão desse assunto é Deus falando o seguinte: amanhã, deem meia volta e partam em direção ao deserto, caminho que vai para o Mar Vermelho. Quando se fracassa nas posturas, Deus direciona a um lugar. E o lugar que Deus direciona é o deserto. Nessa noite nós vamos entender, porque a temática dessa noite, irmãos, é: para que deserto? O deserto não é um castigo. O deserto é um lugar de alinhar a mente, de conhecer Deus, de esvaziar de pensamentos e expectativas erradas. O deserto é um lugar de desconstrução. O deserto é um lugar do nariz empinado ser rebaixado, da soberba ser eliminada. O deserto é um lugar de conhecermos Deus. Observe comigo algo, meus irmãos. Levou poucos dias para Deus tirar o povo de dentro do Egito. Mas Ele não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Daquela geração, não. Assim como talvez nós, irmãos, nós fomos arrancados da mão do diabo e arrancados do mundo e viemos aqui. Mas agora a obra do Espírito Santo é tirar o mundo de dentro de nós. Não adianta estarmos na igreja com volúpias, vontades e desejos mundanos ainda. Precisa haver uma desconstrução, um esvaziamento, uma recalibração da rota. E essa é a obra mais demorada, irmãos. Para Deus tirar alguém do mundo é fração de segundos, mas para Deus tirar o mundo de dentro de um cristão, irmãos, são processos. E alguns deles dolorosos, outros demorados. Mas o pior problema do texto que nós lemos aqui, meus irmãos, é que o histórico desse povo no Egito fez a mentalidade deles ser uma mentalidade de escravos. E Deus propôs a escravos um lugar de governo. O que isso significa, pastor? Eles foram mandados sempre pelos principados do Egito, e agora eles são convidados a Deus para mandar. Como um exemplo, a nossa caminhada cristã, antes de Cristo entrar na nossa vida, nós éramos dominados por tudo. A imoralidade sexual dominava a gente, a bebida, a droga, a ira, a mágoa, o mundo, as volúpias do mundo governavam a gente, mandavam e nós obedecíamos, porque éramos servos de Satanás. E um servo não questiona, um servo só obedece. Então não tinha como fazer as coisas certas. Traía sim o cônjuge, roubava sim o patrão. Por quê? Porque é um servo do diabo. Não resiste à bebida, porque a bebida é mais forte, é um dominador. Assim é alguém no mundo que não é livre pelo Senhor Jesus. Ele não consegue dizer não. Olha aqui para mim. Julgam os crentes porque crente não bebe, crente não vai em fusarca. Falam que o crente, por não fazer essas coisas, é um alienado, é um bobo, um tolo, um preso. Irmãos, eu tenho escolha se eu quiser beber ou não quiser beber. Fazem mais de 15 anos que eu não consumo bebida alcoólica. Por quê? Porque eu sou livre. E se eu hoje quiser tomar uma garrafa de cachaça, eu posso. Por quê? Porque aquilo não me domina. Agora, eu desafio alguém do mundo que chama nós de burro, alienado e tongo, falar assim: a partir de hoje eu não bebo, eu não fumo. Porque aí nós vamos ver quem é livre e quem é preso. Porque alguém no mundo não consegue dizer não. Alguém que não é livre não tem resistência. E agora eu faço uma pergunta, irmãos. Por nós não participarmos dessas coisas, nós somos tongos, idiotas, alienados, burros, sonsos? Ou nós somos livres que conseguimos dizer não para aquilo que nós quisermos dizer não?
O povo não entendia isso. E com a mentalidade escrava, observe, nesse texto nós temos a frase dos escravos. E eu quero que você observe essas frases para você identificar se você é livre ou se você ainda é um escravo. Sabe o que os escravos dizem? Eles falam assim, ó: eu não tenho como. Isso aqui é a frase de escravo. Eu não tenho como. Outra frase do escravo é: eu não posso. Rapaz, Jesus nos ensinou que posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o escravo, ele diz: não, eu não posso. O escravo diz: eu não consigo. Sabe uma frase do escravo também? Ele diz: eu não vou nem tentar. Sabe o que mais o escravo diz? Assim como tá bom. Irmão, isso aqui é postura de escravo. Deus propõe um avanço enorme, mas sabe o que aquela nação quer? Aquela nação quer sossego. Sabe o que uma mentalidade escrava quer? Sossego. Me deixa quieto. Não vou participar de nada. Até vou no culto, mas não vou participar. Até me converto, mas não quero fazer nada na igreja. Mentalidade escrava. Não quer avançar, não quer romper, não quer conquistar, não quer ir avante naquilo que Jesus direciona, quer sossego, quer ficar de boa. Mentalidade escrava. Olha aqui, irmãos, quando nós olhamos para esse contexto aqui, Deus propõe avanço e eles querem sossego. Então no versículo 1 eles começam a chorar. Olha, Deus está falando: gente, vamos crescer, vamos desenvolver. E o povo responde o quê? É muito difícil, não tem como, não aguento tanta luta. Isso aqui a mentalidade escrava faz. Ó, no versículo 2, eles começam a se queixar. Só que não é uma queixa simples. Eles se queixam de Deus, eles se queixam de Moisés, eles se queixam de Arão. Por que temos esse detalhe na Bíblia? Porque é uma mentalidade. Hoje queixa-se de Deus, queixa-se da igreja, queixa-se do pastor, queixa-se do cônjuge, queixa-se do pai, queixa-se de todo mundo é culpado das suas mazelas. Isso aqui é frase de escravo, irmão. Chora e vive se queixando, vive reclamando. Por fim, no versículo 3, eles questionam Moisés. Por que nos tirou de Nínive? Por que nos trouxe aqui? E no versículo 4, querem voltar atrás. Porque escravos não avançam. Escravos às vezes até dão um passo, dois, mas daí voltam para trás. Escravos até se batizam. Todo mundo era batizado aqui porque passou o Mar Vermelho. Mas eles querem voltar para o Egito. Eles não conseguem avançar. Irmãos, caminhada com Cristo só se caminha para frente, cara. Não volte atrás. Não seja como o cão que come o próprio vômito. Aceitou Cristo, se batizou, se converteu, está nessa jornada. Olha para frente, porque foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Talvez nesse momento não entenda, porque pode ser que estás passando um deserto, e no deserto a gente não entende muito não, mas saiba de uma coisa: aos que perseveram no Senhor, vai valer a pena. O dia vai chegar, que você vai ter um sentimento: eu renunciei pouco, eu abri mão de pouco, em prol de tudo aquilo que eu estou recebendo de Deus, cara, eu não fiz nada. Aleluia, irmãos. Mas por que essa postura, pastor? O capítulo anterior nos revela. Porque estamos falando sobre mentalidade, o aspecto de Números 14, mas talvez alguns de vocês nunca leram o livro de Números, e eu gostaria só de contextualizar. No capítulo imediato, anterior a Números 14, nós vamos ver que Deus direciona Moisés levantar 12 espias para espiarem a terra. Ou seja, aquele povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, percorreu no deserto uma jornada, e está ali num elo de mudança de cenário. Então 12 homens têm o privilégio de ir passear no novo cenário, Murilo.
São milhões de pessoas, mas Deus pensou 12 líderes, para que os líderes vissem o que estava à sua disposição. E aqueles homens vão numa missão específica, percorram toda a terra prometida, e quando vocês voltarem, tragam o relato. Trazer o que, irmão? Observe, tragam o relato do que há na terra, dos inimigos, das cidades, e também tragam alguns frutos. O que é para eles trazer, irmãos? Relato do que eles vão ver lá, e frutos da terra onde eles percorreram. E até aí ok. Então no capítulo 13, eles trazem para a comunidade o relato. Vai falar sobre um cacho de uva do Vale de Escol, que precisava de homens para carregar um cacho de uva, irmãos. Eles trazem alguns frutos, só que eles trazem também uma coisa que ninguém nunca pediu. Eles trazem a sua opinião, correspondente à terra. Eles trazem a maldição do eu acho, eu penso, na minha opinião, no meu ver. E irmãos, quando eles desprezam a palavra, o relato que viram e a frutificação, para modular o eu acho, eu penso, eu imagino o quê? Sabe o que aconteceu com o povo? Quando aqueles caras emitiram as suas opiniões, dizendo assim: as cidades são fortificadas, há gigantes na terra prometida. Daí a opinião deles: nós não vamos conseguir, não tem como, é impossível, não vamos nem tentar. E sabe o que aconteceu? Os líderes ainda tinham mentalidade escrava, e todo o povo tinha mentalidade escrava. E quando 2 líderes falaram: não, avancemos, vamos avante, nós vamos comer eles como pão, porque Deus está conosco. Esses 2 líderes que se posicionaram corretamente, toda a comunidade queria matar eles apedrejado. Porque escravos se revoltam com direções de Deus, porque querem viver do seu jeito. Então, Deus manda dar meia volta e volta para o deserto. Aquela marcha do Egito até a terra prometida, irmãos, estima-se 40 dias. Após esse momento, dei meia volta e volto para o deserto. Sabe quanto tempo eles ficaram no deserto? 42 anos. 42 anos. A ponto daquela geração morrer, e somente 2 homens saírem do deserto vivos, e entrarem no próximo nível. De 2 milhões de pessoas, só 2, porque eles não eram mais escravos, eles não tinham mais mentalidade escrava, eles criam de acordo com aquilo que Deus falou nele, não de acordo com as suas percepções, seus achismos. Minha opinião. Eu tenho um alerta de Deus aqui, amados, do fundo do nosso coração. Eu creio que eu falo em nome de liderança da igreja. Cuidado no emitir as suas opiniões correspondentes aos direcionamentos que Deus dá. Porque de acordo com como estão os seus sentimentos, você pode desencorajar o corpo inteiro. Já vivemos aqui calúnias, difamações que perturbaram famílias inteiras, e aí o tempo passou e só se demonstrou que era tudo mentira. Mas o fato é que não houve um mínimo de senso crítico para avaliar o que estava sendo dito, o mínimo de sabedoria para ver se tinha lógica o que estava sendo dito. E os escravos são que nem peru numa granja. Alguém grita, repetem, 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 nem pensam, só repetem. E isso aqui aconteceu com o povo. Tem 10 líderes que emitiram suas opiniões. Toda a nação virou umas galinhas, se acovardaram, e aí emitiram um plano B. Gente, vamos voltar para o Egito. Rapaz, essa postura errada aqui, meus amados, ela é boba,
assim, ó, tema de casa, estude Números 13 e Números 14. Você vai ver que ninguém atacou ninguém. Eles não estão em guerra. Não tem ninguém atacando. Eles entraram nesse nível de desistência por uma frase, por uma fala. E sabe uma coisa, um segredo, irmãos? Sentimentos movem as pessoas. Só que sentimentos são gerados por percepções. E percepções são geradas por observações. O povo observou, tirou suas percepções, gerou sentimentos, e esses sentimentos nortearam a comunidade inteira de Israel a se desviar da palavra de Deus. Olha o perigo e junte essas três bases, irmãos. Sentimentos que nos movem, percepções que geram os sentimentos e as observações que geram as percepções. Para mim a evidência aqui é que eles observaram os gigantes. E isso trouxe uma percepção: nós somos muito menores do que eles, nós vamos morrer. Eles observaram as muralhas e tiveram a percepção de que nós não vamos conseguir subir essas muralhas e avançar. Eles observaram a quantidade de inimigos que tinham, e a percepção deles é: nós não vamos conseguir vencer esse tanto de inimigos. De novo, observaram gigantes, observaram muralhas, observaram quantidade de inimigos. Só uma coisa eles não observaram Deus. Porque quando nós tiramos os olhos de Deus e passamos a olhar as dificuldades, as nossas percepções mudam, a fé morre, a esperança é eliminada, nós nos tornamos pessoas azedas, amarguradas e desistentes, tudo se torna difícil, porque o nosso ponto focal não está onde deveria estar. Eu não sei o que tu está vivendo hoje, mas eu tenho de Deus para falar para você: olhe para Deus. Para de ficar olhando para problema. Para de ficar olhando para crise, para pecado, para tentação. Os teus olhos precisam gerar novas percepções dentro de você, que vai gerar novos sentimentos, que vai gerar um novo destino e uma nova rota. Cuide onde os teus olhos estão observando. Faça esse exercício e tome cuidado aonde tu tem gastado o ponto focal dos teus dias. Porque o lugar certo para olhar, irmãos, é Deus. É o que Deus direciona. Não são os cenários, é Deus. Coisa linda, né? A frase dos legendários quando está em marcha. Por quê? Não quero dar spoiler, mas não observa a serra subir. Não observa o calo no pé. Curta o caminho. Porque no caminho tem Jesus. Nós precisamos observar isso aqui, meus irmãos, e é uma prova fatual de que eles não estavam mais olhando para Deus. Eu quero só dar um comentário aqui, porque isso aqui me chama a atenção. Irmãos, a maior nação que existia nessa época, a mais forte, poder bélico incrível, riquezas incríveis, exército e cultura já formada, sabe qual era o nome dessa nação? Egito. E quem Deus eliminou? O Egito. Irmãos, o maior milagre, a maior libertação, a maior guerra que esse povo poderia enfrentar na vida, de primeira Deus já eliminou. Todos os outros inimigos, irmão, é tudo ralé. Todos os outros povos são tudo povinhos mequetrefes. São lutas e guerras mequetrefes, irmãos, que não se compara à guerra do Egito. O que isso tem a ver conosco, irmãos? O maior milagre na tua vida, Deus já fez. A maior batalha que você poderia viver na sua vida, você já viveu. Deus te arrancou das mãos do diabo.
daquele que te dominava, que mandava em você. Ele te arrancou do império das trevas e te transformou para o reino do seu Filho amado. A maior guerra que você poderia viver na sua vida, Deus já venceu. Ele já te tirou de lá. Agora todas as outras batalhas, ouça-me, são batalhas mequetrefes. É tudo café pequeno, irmão. Pronto. E depois mija fora ele. Todas as lutas que você pode enfrentar na sua vida, elas não são nada comparado ao que Deus já fez por você, e talvez você nem deu conta. Irmão, se tu morrer agora, você que creu no Evangelho, foi batizado, se tu morrer agora, tu vai para a glória com o Senhor Jesus. Meu Deus! E se tu morresse antes de você conhecer a Cristo, onde estaria na eternidade? Preocupado com as lutas daqui, irmãos. Chama de gigante quem não olha para o tamanho de Deus, irmãos. Acha que é o fim, que acabou. Aquele que não está com os olhos fixos em Jesus. Amados, as maiores batalhas nós já vencemos. Olha o que Cristo fez por nós, meus irmãos. Cristo nos fez livre do diabo, livre do mundo, livre da carne, cara. Meu Deus, que loucura. Nós não podemos andar por nossos sentimentos, por nossas percepções e por nossa vista. O povo tinha acabado de vencer a maior guerra e estão se borrando de medo para coisinhas insignificantes. Mas vamos lá, irmãos. Como mudar percepções e sentimentos que movem os seres humanos? Lembra do tema dessa noite? Para que deserto? Aqui nós já começamos a entender, irmãos. O deserto, quando condicionado por Deus, ele muda percepções e com isso muda sentimentos. Por quê? Porque no deserto não tem mais nada para olhar. Nota, era o que tu estava vendo de ponto focal que estava gerando sentimentos ruins e percepções erradas correspondentes a Deus e logo ruína. Então Deus faz o seguinte, Ele te tira de tudo que você pode enxergar e te leva para o meio do nada, para que você olhe só para uma coisa, para Ele. Quando nós ouvimos a palavra deserto, parece que é algo ruim, mas não é. Lembra que eu falei para vocês no início? Deserto é o lugar de conhecer Deus. Então quando Deus leva alguém para o deserto, quem sabe o namoro acaba, o dinheiro some, a empresa quebra, os amigos desaparecem. Por quê? Porque suas perspectivas, quem sabe, estavam todas erradas, teus sentimentos estavam todos errados e você precisa conhecer Deus. Então tu é condicionado a esse lugar para olhar só para Ele. E você, ao olhar só para Ele, vai gerar uma nova perspectiva. Logo você vai ter novos sentimentos e vai pensar assim, eu nem preciso tanto daquele namorado, eu nem precisava tanto daquele dinheiro, eu nem precisava tanto, na verdade era só incômodo. Começa a vir uma nova perspectiva, um novo sentimento. Por quê? Porque agora você está olhando para Deus. Olha, meus irmãos, isso aqui é tão profundo, porque eu quero que tu faça um exercício de memória agora. Você conhece alguém que a vida mudou totalmente depois de uma enfermidade grave? Vamos lá, era o Satanás encarnado, de repente um derrame. Aí deu um derrame e o cara parou de trabalhar 19 horas por dia, começou a dar valor àquilo que genuinamente tem valor, começou a pegar mais leve, não quis mais saber de ficar acumulando dinheiro, começou a viver. O que aconteceu aqui? O deserto fez ele recalcular toda a sua existência. Você conhece alguma pessoa que mudou depois das férias? Estava embalado, de repente parou, enxergou tudo de outra perspectiva e volta afiado e alinhado. Por quê? Porque quando somos isolados nesse lugar de deserto, só nós e Deus,
a nossa visão muda, nossas percepções mudam, nossos sentimentos mudam e a nossa rotina muda. Irmãos, você conhece alguma pessoa que teve a sua vida totalmente alterada depois de uma pausa forçada? Eu não quero citar nomes aqui entre nós, porque senão teria que citar o meu também. Mas aqui eu tenho um segredo revelado, meus irmãos. Deus permite desertos na nossa vida quando nós estamos perdidos do nosso propósito. As portas fecham mesmo. As pessoas somem mesmo. É tu e Deus. Ninguém vai te entender. Ninguém vai te compreender. Por quê? Porque essa é uma obra de Deus em você. Não é coletiva. É em cada um do coletivo. Quando nós olhamos, nós já não vamos mais reclamar do deserto. Porque deserto é a misericórdia de Deus. Ele poderia ter fulminado todos ali naquele momento. Fala, vocês não prestam. Mas ele fala, vou dar mais uma chance. E eu tenho certeza, irmãos, do fundo da minha alma, porque as contas matemáticas entre a promessa de Abraão e aquilo que Deus falou a Moisés, elas não fecham. Deus não tinha ideia de 40 anos de deserto. Mas foi o tempo que o povo demorou para responder. Irmãos, desertos na nossa vida são pequenas fases. Não é uma constância. Jesus não nos convida para morar no deserto. Ali é um lugar de aprendizado. Então, quanto antes tu aprender, antes tu sai. Quanto mais rápido você falar, Senhor, muda logo a minha mente. Muda logo, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Me ensina logo a lição. Mais rápido as coisas mudam. Mas se a tua mentalidade continuar, ó vida, ó céus, ó azar, eu sou mais coitadinho da terra, eu sou indefeso, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como, você vai ficar andando em círculo no deserto, assim, até morrer. Eu não estou amaldiçoando ninguém, eu só estou falando sobre o exemplo do povo de Israel. No deserto, irmãos, há um esvaziamento. Há um esvaziamento. Esvaziamento de tudo. Fama, ego, dinheiro, tudo. No deserto há crises existenciais. Você questiona tudo. Por quê, para quê, como, onde, qual? O que eu estou fazendo até aqui? O que eu vou fazer depois daqui? Deserto é lugar de você levar a agenda e anotar todas as áreas da sua vida. E, irmãos, às vezes quando tu sai do deserto, você sai transformado e nunca mais vai voltar da forma que você vivia antes do deserto. Existem algumas posturas que alguns de nós tomaram pós-deserto aqui, irmãos, que eu não estou disposto a voltar atrás, nunca mais. Arda o que arder e doa quem doer. Eu decidi em Jesus Cristo avançar. E o que me alegra do fundo da alma é que o Senhor levantou um exército que está pensando a mesma coisa. Uma mentalidade coletiva que o Senhor está transformando. Está mudando as prosas dos irmãos da igreja. Está mudando as conversas, as rodas, os ciclos de amizade. Está mudando tudo, irmãos, porque nós decidimos pela palavra avançar. E nós vamos ir até o fim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse deserto, meus irmãos, nós precisamos entender que só saímos de lá vitoriosos. Só se sai do deserto vitorioso. E se não vencer, e se não aprender, pastor? Vida de deserto. Eu vou pular 2 livros na história, para ir direto também em 2 pessoas que saíram do deserto. 2 pessoas. Olha, lembra? O deserto volta para o deserto. Aí ficam rodando em círculos 42 anos, daí voltam. Quando vão voltar, Deus fala para Moisés, alto lá Moisés, você não vai atravessar. Você também não vai entrar no próximo nível, porque você também me desonrou. Você não honrou a minha glória diante dos israelitas. Nem o líder entrou no próximo ciclo, irmãos.
Então ele sobe as montanhas de Abarim, Deus o sepulta lá, segundo a palavra, e o seu discípulo imediato, Josué, conduz o povo para entrar no deserto. Esse nome, se você prestou atenção na leitura da palavra nessa noite, é um dos caras que falam, nós vamos vencê-los. E tem um outro cara chamado Caleb. Por favor, Franci, coloca no telão o texto de Josué 14, a partir do versículo 6. Nós vamos ler do 6 até o 14. Vamos ler todo mundo juntos, meus irmãos. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhes disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, olha isso aqui, o Senhor me manteve vivo como prometeu, faz 45 anos que Ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. E se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Tu entendeu? Cara, que loucura esse velho, cara. Que velho massa. Daquela geração, irmão, ficou Caleb e Josué vivo. Os únicos que tinham espírito de governo, mentalidade de avanço. Os escravos todos morreram. E os filhos dos escravos se tornam agora os discípulos de Josué e Caleb. Olha, para esse contexto, meus irmãos, o velho está com 85 anos. E ele fala o seguinte, ó, eu estou pronto para lutar. Eu tenho vigor, eu tenho força, me dá a região montanhosa, a mais alta. E aí ele fala, eu sei que lá tem anequins, gigantes, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar eles de lá. Meu Deus, um velho, irmão. Cara, 85 anos, a gente quer se aposentar aos 60. Ele com 85 anos diz assim, eu estou forte, eu quero avançar ainda. Meu Deus, com 85 anos quer avançar para onde? Que tapa na nossa cara. 20, 30 anos, vou pendurar a chuteira, o que eu tinha para viver já vivi. Meu Deus, olha isso. Não, pastor, até onde é que eu estou já está bom. $85 anos. Ele poderia olhar para Josué, outro velhinho, dois velhos ali, e falar, viu Josué,
Manda os exércitos aí do povo de Deus conquistar a montanha para mim. Aí depois que vocês matam todos os gigantes lá, daí eu vou e tomo posse. Eu tenho certeza que 2 velhos prosseando sobre esse brick era capaz de rolar a conversa. Mas lembra o que eu falei para você? Observações geram percepções. Percepções geram sentimentos. Sentimentos movem os seres humanos. A observação de Caleb nunca foi em problema, em gigante, em dificuldade. A observação de Caleb sempre foi em Deus. E ele sabe que mesmo velho, irmão, 85 anos, cara, 85 anos a gente já começa a cair os pedaços. Nem precisa tanto. Eu estou com 39 e já estou, meu Deus, eu preciso remendo um monte de coisa. E 85 anos, cara. E qual que é a mentalidade dele, hein? Viu o bando de piazada, com todo amor e respeito, aqui seus piá, para não dar outro adjetivo. Vamos acordar? Vamos olhar para aquilo que Deus está propondo para nós? É o fim, pastor. Quem disse que é o fim? Crê em Deus? Ou em teus sentimentos enganosos? Fala em Deus, irmão, me ajuda a pregar aqui. Mas aqui tem um resumo da parada. Amados, enquanto uns morreram no deserto, parece que Caleb ficou mais forte. Pega a frase dele, lá no contexto de Números 14, que nós lemos essa noite, e olha as frases dele agora, em Josué 14. Para alguns o deserto é morte. Para outros o deserto é um lugar de potencialidade. Quem nós somos? Escravos ou governadores, meus irmãos? Que mentalidade nós estamos seguindo? A que Deus quer estabelecer em nós ou a nossa própria? Como você fica ao ouvir uma palavra como essa noite? Procura adjetivos dentro de você para desdizer ela, ou abre bem os teus ouvidos e fala: fala comigo, Senhor, gera vida em mim, põe ordem no meu campo. Observe, meus amados, se o Senhor estiver comigo, isso vai mostrar para onde Caleb olhava sempre. Ele sabia que nem da outra vez eles iam conseguir por eles mesmos, porque gigante mata a pessoa comum. Mas ele lembrava o que Deus fez no Egito, ele lembrava o Deus que abriu o mar, ele lembrava todos os sinais que Deus fez. Por isso ele fala: isso aqui é fichinha, gente. Só que agora está num nível muito maior de dificuldade pessoal, mas também está num nível muito maior de observação do que Deus fez no deserto. E um homem com 85 anos, ele se porta como um guerreiro de 18. Porque Deus transforma, irmãos. E se você for avante na leitura, você vai ver que Caleb sobe, herda, toma posse, constrói cidades, e ele ainda transiciona para suas filhas esse território. Deu certo, Eduardo. Porque na vida do crente sempre dá certo. Na vida do que crê em Deus e anda com o Senhor sempre dá certo, não tem como dar errado. Amados, eu preciso que a gente entenda um ponto só. Nós lemos no texto, faz 45 anos, o relato de Números 14 a Josué 14. Fazem 45 anos, meu Deus. Uma coisa que me aperta o coração, amados, é que Josué e Caleb, eles estão prontos há 45 anos. Mas o povo que congregava com eles não estava pronto. Então eles perdem 45 anos das suas vidas pela postura das pessoas que estão ao seu lado. Sai da visão de Josué e Caleb e entra na visão dos escravos desistentes. Você tem noção que a minha ou a tua falta de visão pode interromper o desenvolvimento da igreja inteira? Você tem noção do que o texto está propondo a nós?
que minhas decisões particulares, minhas posturas no secreto, podem influenciar o corpo inteiro. Olha o nível de responsabilidade, irmãos. Esses caras perderam 45 anos de suas vidas, por causa de uma geração desistente. Por causa da multidão que queria insistir em dizer que não vai dar certo, não tem como, não dá, não pode. O pastor é louco, os líderes são loucos, onde é que já se viu? E não tem como. Ei, irmão. A maioria dessas coisas é verdade, o pastor é louco, é tudo meio doidão aí, mas irmão, olha as loucuras que a gente está vivendo. Loucura santa, loucura abençoada, conversão de pessoas, criminosos se tornando cristãos, pessoas perdidas em prostituição se tornando ministros do evangelho, gente ruim sendo alinhada pelo poder do Espírito Santo. É loucura boa, famílias destruídas vindo aqui para dentro e sendo restauradas. Deus está fazendo as suas loucuras exatamente como Ele sempre fez. Agora não discirna carnalmente a obra do Senhor Jesus. Deus é Deus sobre todos nós, mas entenda que a nossa falta de visão pessoal pode estar atrasando o povo de Deus em geral. O que fazer, pastor? Muda o teu ponto focal. Olha para Deus que tu vai entender. Irmão, nesse tempo, olha para Deus que tu vai entender os pastores. Olha para Deus que tu vai entender os líderes. Olha para Deus que tu vai entender os ministros. Olha para Deus que tu vai entender o diaconato. Tu vai entender os voluntários. Tu vai entender a assistência social. Olha para Deus que tu vai sacar o que Deus está fazendo na igreja. Mas precisa olhar para Deus. Porque observação gera percepção, que gera sentimento, que move os seres humanos. Tudo começa onde nós estamos olhando. O Senhor me manteve vivo, e se o Senhor estiver comigo, Ele só pode fazer uma coisa em meio àquela geração: aguardar, Murilo. Porque a hora que Ele se posicionou, todo mundo quis matar Ele. Então Ele, vamos esperar. Porque eu também não posso voltar para o Egito e também não posso avançar sozinho. Porque a visão de Deus não é pessoal, ela é coletiva. O alinhamento é pessoal, mas a visão de Deus, a menor visão de Deus é uma cidade. A visão de Deus é coletiva. Se meus irmãos não estão entendendo, então, Senhor, eu não vou arredar o pé, mas faz a tua obra. E levou 45 anos. Eu não quero que você pense mal de nós, porque eu não estou aqui falando, irmãos, que nós estamos um atrapalhando o outro. Não, de forma nenhuma. A palavra está sendo direcionada aqui nesse dia para todos nós observarmos Deus. Termos percepções divinas, para nós não perdermos os anos da nossa vida. Porque perder tempo, irmãos, é um recurso irrecuperável. Você jovenzinho que está aí na igreja, viu, jovem? Você é jovem uma vez só. Você é virgem uma vez só. Você não é viciado em drogas uma vez só. Você é puro uma vez só. Consagre sua juventude ao Senhor, os seus dias ao Senhor. Vai valer a pena. Ele é galardoador daqueles que se portam dessa forma. Vocês não precisam viver as dores que essa geração mais velha que viveu. Vocês já podem ser livres de berço. E não precisar ir para deserto para viver metamorfose. Vocês já podem começar certo, vocês vão ir muito mais longe. Mas preste atenção no que Jesus está direcionando. Nós só temos uma vida aqui, irmãos. É só uma chance que nós temos. Eu não sei se estarei aqui amanhã. É triste, mas é verdade. Quero estar, né? Mas não sei. Observe. Eles precisam aguardar. E aguardar em obediência. Aguardar em submissão. 45 anos, Caleb não fala mais nada. De Números 14 a Josué 14. 45 anos de silêncio, mas quando ele fala,
a sua visão não mudou nada, cara. Eu fui inteiramente fiel, eu permaneço fiel e eu serei fiel até o fim. A fidelidade, irmãos, é algo imprescindível na vida de um cristão. Para que deserto, pastor? Você entendeu? Para desconstruir sentimentos, perspectivas e visões turvas. Para que deserto, pastor? Para conhecermos Deus e entendermos que Deus é a única coisa que nós precisamos. Irmãos, é sério que eu estou falando para você. Você pode querer muitas coisas, mas sabe o que você precisa? E só o que você precisa? Da presença do Senhor, irmãos. É a única coisa que é necessária. Todas as outras a gente vive sem, irmãos. A gente vive com pouco. Mas sem a presença de Deus não tem como viver. Não tem a menor possibilidade de viver. Para que deserto, pastor? Para o nosso coração ser recalculado, recalibrado, para podermos avançar para o próximo nível. E eu encerro, irmãos, nessa noite, com duas coisas. Primeiro, com sentimentos errados nós não vamos conseguir avançar. Com perspectivas erradas não haverá avanço. Com visão errada não há avanço. Você pode dizer, eu estou indo para frente, pastor. Sim, aquele povo inteiro, ele caminhava no deserto indo para frente. Sempre à frente. Na perspectiva deles, eles estavam indo para frente. Mas na perspectiva de cima, eles estavam andando em círculos. Avanço genuíno, irmãos, é quando nós avançamos na palavra que Deus nos direcionou. Avançando na palavra, muda o cenário. Mudando o cenário, muda a postura. E aí, vem um cenário novo, logo depois disso aqui. Quando você pegar essa métrica e observar o que o Espírito Santo está trazendo, e ler o livro de Josué, você vai chegar lá na parte final dele, e você vai ver Deus falando com Josué, ô Josué, tu ficou velho, cara, e ainda há muita terra a ser conquistada. Ou seja, Josué querido, ficou muita coisa para trás, só que detalhe, foi Josué que delimita os limites de Israel, Neymar. Isso significa que Deus queria que Israel fosse imenso. Quem sabe de mar a mar? Quem sabe o tamanho que Deus queria que Israel fosse? Mas por que não foi? Porque não conseguiram acompanhar avanço, nova perspectiva, nova visão, nova postura. Eles foram parando, irmãos. Sabe um texto que elucida isso? Essa segunda coisa aqui eu termino, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Observe, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Concluo com esse Hebreus 12:1, porque é exatamente a mesma jornada, e está tudo aqui. Se livra do pecado, irmão. O que está te embaraçando aí, cara? O que está te travando para você caminhar firme em Deus? Postura. A partir de hoje, chega. Não faço mais isso, não faço mais aquilo, não lido mais com isso e acabou. Postura. Se livra dessa imundícia. Se desembaraça. O que é embaraçar? Já caminhou no meio da capoeira? Picomã, mata-campo, tu não consegue. Se desembaraça, e corre. Não é anda, corre, porque talvez nós estamos atrasados. Corre. A corrida que é proposta, tendo os olhos fitos. Eu amo essa palavra, porque algumas traduções colocam tendo olhar fixo. Olhos fitos, irmãos,
significa o ponto focal. Olha para mim, todo mundo aqui, ó. Ponto focal em mim aqui, olha aqui para mim. Fica olhando para mim. Você enxerga o gasofilácio? Ah, é que depende, miopia ou coisa, né? Estigmatismo. Mas olha, existe ponto focal e visão periférica. Eu estou olhando para o David agora, mas eu consigo ver o outro David aqui, ó. Camisa preta, eu estou com os olhos fixos lá, camisa preta, se não me engano. Marrom, eu sou daltônico, desculpa. O ponto fixo lá, visão periférica aqui. Jesus não diz sejam cegos e só olhem para mim. Ele direciona olhos fitos no Senhor. Ou seja, mais importante que o meu casamento é Cristo, mais importante que a minha empresa é Cristo, mais importante que a minha saúde é Cristo, mais importante do que qualquer coisa aqui nessa breve existência é Cristo. Agora as outras coisas também elas são importantes, mas não mais importantes para onde eu devo manter os meus olhos fixos. Isso aqui significa ter os olhos fitos em Jesus, irmãos. Olhos fitos em Jesus. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Prazer, prazer, prazer. Sossego, sossego. Descanso, descanso. Não, não. Olhos fitos em Jesus. E de restante, irmãos, você também vai enxergar. Pode ter certeza, Deus quer abençoar sua família, quer abençoar seus negócios, quer abençoar sonhos que Ele semeou dentro de você. Mas primeiro, irmãos, olhos fitos em Jesus. Vamos orar nesse dia. Por favor, se coloque de pé aí no seu lugar. Feche seus olhos, querido. Oh, Jesus glorioso. Oh, Jesus glorioso. Um dia eu pergunto para o Senhor o que é a vida eterna. E Ele diz: a vida eterna é que te conheçam, ó único Deus, e a Jesus Cristo, o seu Filho que Ele enviou. Conhecer a Deus é o sentido da vida. E conhecendo a Deus, todas as outras coisas da vida, nós estamos aptos para receber. E Deus, como um bom pai, cara, Ele se agrada em abençoar os seus. Mas os nossos olhos, eles precisam estar fixos em Jesus. Eu gostaria de fazer um apelo nessa noite, mas assim como semana passada, eu não quero convidar para vir na frente, não. Eu quero fazer um apelo para você avaliar onde os teus olhos estão fixados nesse tempo. E você ter uma resposta clara agora do Espírito Santo, por que que os teus sentimentos estão tão bagunçados, e por que que as tuas perspectivas elas estão tão erradas. E ouça o Espírito Santo dizendo ao teu coração: olha para mim, olha para mim. Volte os teus olhos fixamente para mim, diz o Senhor. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Mas você olha para mim.